Esse é mais um Via Láctea, o programa do Centro de Ciências Humanas na TV Unicinos. Hoje nós vamos conversar com o professor Cirne Lima. O professor Cirne Lima é doutor em filosofia pela Universidade de Innsbruck, professor titular da Unicinos e também da URGS e da PUC. Entre várias publicações e trabalhos, o professor tem ultimamente publicado, que ele aponta Dialética para Principiantes. E também, no livro que ele organizou, Nós e o Absoluto, um capítulo de sua autoria, Análise do Dever Ser. Bom, nós estamos aqui hoje conversando com o professor Cirne Lima sobre uma das discussões que mais, na década de 90, de 80, 90 principalmente, ao terminar o século XX, geraram várias discussões, várias polêmicas no campo da filosofia, das ciências sociais, da história, enfim, no campo das ciências em geral, ou seja, a pós-modernidade. Afinal, o que é isso? É mais uma palavra apenas? É um estado de espírito? Ou é o que é? É uma ciência, entre aspas, como alguns querem ver, ou uma modalidade das ciências hoje em dia, E fazendo um jogo com modernidade e a pós-modernidade, não é, professor? Muito bem, professor Cirne Lima, para o senhor, começando de hoje, então, o que é a pós-modernidade para a filosofia? A palavra pós-modernidade em filosofia foi cunhada pelos filósofos contemporâneos da França. E, a rigor, ela quer encerrar o período da modernidade e começar um novo período. E a gente pergunta, então, o que é a modernidade? Modernidade e pós-modernidade, no contexto estritamente filosófico, se referem exclusivamente ao colapso do sistema de Hegel, da razão absoluta, e das objeções de Nietzsche contra Hegel, as objeções que vão afirmar que a teoria da razão única e universal, abrangente, está errada. Essa razão precisa, diz Nietzsche, ser destruída a golpes de marreta, e vem agora, no lugar da razão una e única, uma multiplicidade de perspectivas. Essa é a palavra usada por Nietzsche. Multiplicidade de perspectivas, ou múltiplas perspectivas, de sorte que a gente vê a mesma coisa sob os mais variados ângulos e a coisa muda. A verdade, portanto, muda. E não há uma verdade, não há um sistema, há pontos de vista. Esta ideia foi reforçada por Heidegger quando fala dos múltiplos horizontes, e já em pleno século XX, ela é de novo enfatizada por Wittgenstein, quando fala dos múltiplos jogos de linguagem. Então nós temos em Nietzsche, em Heidegger e Wittgenstein, a palavra múltiplas perspectivas, múltiplos horizontes e múltiplos jogos de linguagem, substituindo o quê? Aquela unidade da razão, ou seja, uma teoria única, uma razão única que perpassa o universo, explica o universo, que em Hegel era forte demais. A explicação hegeliana era tão racional que não sobrava lugar para o sentimento, para o irracional, para a multiplicidade. Então, o pós-moderno, o que significa em filosofia? Significam aqueles filósofos franceses que são Derrida, Lyotard, Deleuze, etc., que são neo-nietzschianos, que contra a unidade da razão em Hegel dão ênfase na diferença. Muito bem. Aí a frase, vive la différence. Essa frase explica a pós-modernidade. Praticamente nós poderíamos dizer que todo o século XX, século passado, foi perpassado por esse laivo de pós-modernidade. Porque Nietzsche já começa já no final do século XIX, Então, a partir dali... Porque quando a gente fala em história, por exemplo, e também em filosofia e outras ciências humanas, a gente fala muito em arte do modernismo. Mas há uma não equivalência entre o que se diz como modernismo na arte, que é uma explosão bastante nacionalista no começo do século XX, por ocasião da Primeira Guerra, logo depois, e, por um outro lado, o caminho do pensamento pós-moderno.
São duas coisas que são duas palavras que a gente deve ter muito cuidado, porque a modernidade é essa que o senhor fala, é mais é antes disto, né? E como vem de Hegel, que influenciou também muitos filósofos, pensadores, políticos, né? Por exemplo, professor, qual a influência que Hegel gerou criando, por exemplo, as utopias modernas, esse trabalho da razão, né? Encerrando e explicando caminhos de sociedades, vamos dizer, utópicas, né? E que, conforme os pós-modernos, ao terminar do século XX, teria acabado. Vamos ver. Não, Nietzsche, Hegel teve como aluno, entre seus doutorandos, Feuerbach. Feuerbach teve entre seus alunos Karl Marx. E Karl Marx fez uma revolução teórica, pelo menos, que perpassou o mundo. Inclusive conquistou toda a China. Então, a gente olhando o mundo contemporâneo, não dá para dizer que Hegel não teve influência. Teve, sim, uma gigantesca influência. Inclusive, toda a China foi, digamos, ocidentalizada através de Marx e através de Hegel. Essa influência é enorme. O que faltou em Hegel e o que é criticado é exatamente isso que nós vemos na China. A nossa noção da China é que todos os chineses têm o mesmo rosto, a mesma feição, e todos os chineses vestem do mesmo jeito. Então, há 1 bilhão de pessoas que se vestem igual. O pós-moderno vai chegar na China e dizer que cada chinês pode botar uma roupa diferente de uma cor diferente. Vive la différence. Essa imposição de uma uniformidade onde ela não existe, onde ela não é boa, isso é o lado errado da modernidade. Então, quando a razão hegeliana, ou qualquer razão, uma razão antiga, quando é levada ao excesso, quando ela não deixa lugar para a diferença, ela fica totalitária. E nós vamos agora reparar que surgem os totalitarismos dentro do sistema hegeliano, porque os sistemas que vêm de Hegel, como o sistema marxista, vai ficar totalitário. E Nietzsche e os pós-modernos vão batalhar pela diferença. E qual é o senhor acha, então? Você disse assim, esse é o exagero da modernidade. E o exagero da pós-modernidade? O exagero, eu diria até o erro. O erro da pós-modernidade começa com um erro lógico. Se eu digo que há subsistemas isolados e que não há nenhum princípio que abarque esses subsistemas, eu estou, sem perceber, incorrendo numa contradição. Porque esta frase que diz que não há nenhum princípio que perpassa os subsistemas, ela perpassa todos. De sorte que o pós-moderno, quando se enuncia como filosofia, com pretensão de universalidade, implode como o ceticismo. Ele afirma algo e, ao afirmar, se desdiz. Só não é impossível manter uma posição teórica pós-moderna em filosofia. O que dá para fazer é mostrar que a modernidade de Hegel exagerou, que a razão estava dura, que a razão não deixava espaços para a diferença. O exemplo mais brutal disso a gente vê quando o sistema de Hegel é transformado em sistema político. O sistema político que vem de Hegel não deixa lugar para nenhuma forma de diferença. O pensamento tem que ser igual. Então não há, por exemplo, no marxismo soviético, filosofia crítica. O marxista ortodoxo não pode fazer crítica. O partido disse é a verdade. De sorte que os poucos que criticaram o marxismo dentro da União Soviética foram mandados para o hospício. Fora da União Soviética, recebem o nome de teoria crítica e vão ser festejados com um outro nome, a Escola de Frankfurt. Portanto, nem modernidade, nem pós-modernidade. Não. As duas têm os seus pecados capitais e seus exageros. Tem. Como é que o senhor vê o outro caminho que a gente sabe, o senhor defende, né, professor? Eu me coloco como um defensor da modernidade corrigida. Ou seja, a razão que nós encontramos na filosofia do idealismo alemão, de Spinoza até Hegel, é uma razão que foi forte demais e, do ponto de vista agora sistemático, nós devemos enfraquecer os operadores modais. Esse é o termo filosófico. Enfraquecer os operadores modais significa que o curso da lógica
não deixa de ter a necessidade que tem na lógica clássica. Nós temos hoje lógicas, como a lógica paraconsistente do Newton C. da Costa, em que os nexos são fracos. Então, numa lógica com operadores fracos, as coisas não têm aquele grau de necessidade de concatenação como tem nos sistemas antigos. Isso tem uma enorme influência na vida política, porque o que na vida política, se na vida política cada coisa é consequência necessária de antecedentes, tudo segue um curso inexorável. De sorte que, para um marxista ortodoxo, a história é um processo inexorável em que uma situação segue da outra e contra as leis da história a gente não pode fazer nada. Um marxista antigo, eles mudaram muito no decorrer do tempo, mas um marxista antigo diz que a gente tem que entrar no rio e quando a gente pretende nadar contra a correnteza, a gente vai ser arrastado pela correnteza. Cansa e vai ser arrastado igual. De sorte que a melhor coisa é que a gente entra no rio e já nada de acordo com a correnteza. A seu ver, essa praticamente foi uma das causas porque a proposta, entre aspas, marxista, que foi tentar implantar, principalmente, vamos dizer, na União Soviética. Na China ainda é o meio a meio, né? Não deu certo. Foi isso que o senhor acabou de dizer. Esse exagero, esse caráter totalitário de não poder fugir de maneira inexorável, por exemplo, a corrente ou a correnteza? Eu pessoalmente estou convicto de que ninguém sabe por que a União Soviética entrou em colapso. Porque não havia inimigo externo ameaçando imediatamente. É como no caso do Império Romano. A gente não sabe como uma coisa tão grande, tão poderosa, entrou tão rapidamente em colapso. No caso da União Soviética, eu pessoalmente estou convicto de que o motivo foi exatamente esse, o motivo filosófico. A ausência da diferença provocou que de dentro do sistema a diferença aparecesse de novo e fizesse o sistema entrar em colapso. E na China não está acontecendo isso, porque na China eles estão dirigindo o processo de tal maneira que a China hoje tem um sistema político, mas 2 sistemas econômicos. E cada ano eles estão introduzindo mais pessoas no outro sistema econômico que permite a liberdade. E com isso, a China está fugindo do colapso que destruiu a União Soviética. Ótimo. Nós vamos a um breve intervalo e já vamos voltar. Conversa interessantíssima com o professor Cirne Lima. Não sai daí. Até já. No Via Láctea de hoje, estamos conversando com o professor Cirne Lima sobre pós-modernidade vezes modernidade. Professor, a pós-modernidade, é claro, vai influenciar todas as áreas do pensamento humano. Por exemplo, todo o bloco da ciência, né, foi afetado por ela durante todo o século passado, o século XX. E parece que estamos entrando no XXI também sem nenhuma solução para isso tudo. Como é que o senhor vê a influência da pós-modernidade sobre a história? A história que é uma ciência também humana tão antiga, né? Já dos inícios da civilização ocidental, com os gregos, etc. e tal, né? Como é que o senhor vê a história, como é que foi afetada pela pós-modernidade e o que o senhor acha disso? A história foi profundamente afetada e eu acho que é um exemplo muito bom para mostrar o que a pós-modernidade faz de bom e de mal. A história no século XIX era história universal. No século XX, nós fomos aos poucos transformando a história em história de determinados países, de nações, em história de guerras, e nós chegamos no fim do século XX ao requinte de fazer a história do queijo na Lombardia. Não tenho nada contra o autor e contra esse trabalho, que eu cito exatamente por ser muito bom. Agora, no exato momento em que a história abandona o horizonte geral, universal,
e se concentram no queijo da Lombardia, houve uma grande mudança, e essa mudança é típica da modernidade. Não, o queijo da Lombardia não é ruim. O queijo existe, a Lombardia existe, e existe o queijo na Lombardia. Isso é mudança da modernidade, não é mudança da modernidade para a pós-modernidade. Uhum. Não é ruim que a gente tenha se dedicado ao queijo na Lombardia. O ruim é que se a gente só faz isto, a gente perde o horizonte universal e a história vai ficar uma colcha de retalhos em que diversas histórias particulares ficam justapostas, meramente justapostas, sem que se faça um curso universal da história. E este é o defeito da pós-modernidade. Como, aliás, num shopping center. Num shopping center, cada loja tem um estilo diferente. Mas, se não houvesse um corredor, um telhado único, o shopping center deixaria de existir. O shopping center existe exatamente como uma unidade dentro da qual a pluralidade pode aparecer de uma forma justaposta. Na história, nós temos então as histórias particulares, mas no século XX quase que desapareceu aquela ideia e o projeto de uma história universal. Então, por exemplo, um exemplo bem concreto aqui no Brasil, a gente estudou no século XX coisas bem locais, o surgimento da indústria em Porto Alegre. Mas se a gente localiza demais, muitas vezes a gente perde o foco e perde a explicação. Em história, por exemplo, um colega nosso da USP, Felipe de Alencastro, que vai redescobrir que o Brasil não pode ser pensado sem a África. A história do Brasil colonial, do Brasil escravagista, só pode ser impensada se a gente pensa o comércio triangular entre Portugal, Brasil e África. Enquanto a gente estudava o Brasil sem estudar a África, a gente não entendia nada. No exato momento em que essa história fica mais ampla, o horizonte fica mais amplo. E assim com as outras histórias nacionais e locais. A modernidade trabalha no horizonte de uma história universal. O pós-moderno trabalha no horizonte de uma história do queijo da Lombardia, absolutamente local. Eu acredito que se nós não conseguirmos conciliar as duas correntes, nós inevitavelmente fracassaremos. A história universal só fica vazia. Não tem conteúdo, não tem mais o queijo da Lombardia. E se a gente faz só o queijo da Lombardia, a gente perde o resto da Itália e o resto do mundo. Então, o senhor acha que esse filão de histórias particularizadas, né, como essa do queijo da Lombardia, e tem a história do beijo, tem a história do queijo, tem o do beijo, e outra. Inclusive, existe a história da M. Não é mais palavrão, mas existe também um estudo sobre isso. O senhor acha que isso é muito exagero? Não, eu não acho que é exagero. Eu acho que volta a ser correto, sei quando eu consigo dar uma visão de conjunto. Sim. Mas o perigo é que a gente, por exemplo, na escola, aplique apenas e ensine apenas a história local e perca de vista a universal. Aí, neste exato momento, a pessoa não tem mais condições de pensar como homem, porque a característica do homem exatamente é ser universal. E se a gente fica local demais, a gente perde a humanidade e vai ficar então o quê? Vai ficar um animal amarrado à estaca do tempo. E isto nos tira a humanidade. Isso é muito ruim. E fica uma história sem conjuntura. Bom, não, fica sem menos ainda a estrutura, né? E não tendo a totalidade, não tem a estrutura da totalidade. Claro. Terá mini-estruturas. E as mini-estruturas não nos dão uma explicação que seja razoável. Ainda, né? Claro. Seja razoável. Professor Cirne Lima, e no plano da pedagogia, da educação, ela também foi muito afetada. Foi. Essas novas modalidades de ensino, essas tentativas, umas bem frustrantes, outras nem tanto, e outras que ainda estão tentando fazer alguma coisa. Porque o nosso século XX passou todo ele quase, né? Com essas tentativas de inovar ensino, de inovar a relação ensino e aprendizagem. No que deu isso, dentro da onda da pós-modernidade? É a mesma coisa que a história. Nós, na pedagogia, conseguimos enormes progressos, digamos, locais, regionais, em termos de região da pedagogia. Mas perdemos de vista a visão global.
uma característica disso é que a filosofia foi abolida em quase todos os níveis. A filosofia, em outras épocas, tentava dar uma visão de conjunto. E com o fato da pós-modernidade entrar forte no século XX, nós fomos abolindo a filosofia, abolindo a visão geral, e essas tentativas pedagógicas ficaram, então, todas elas parcialmente válidas, mas sem conseguir fechar o círculo. Eu chamo isso não conseguir montar o arco. Se a gente pega umas pedras para montar o arco, a gente tem que montar ele completo. Faltando uma pedra, o arco cai. Professor Cirne Lima, o senhor diz, a pós-modernidade faz isso, né? Abolindo, por exemplo, a filosofia. Então o senhor vê a pós-modernidade fazendo parte dela também, essa grande onda tecnicista, que em nome de um ensino mais técnico, o tecnicista, a área das ciências humanas, foi praticamente varrida do nosso sistema educacional, né? Uma delas, a filosofia, e diminuído o horário, por exemplo, né? Quanto ao cômputo geral de número de horas de aula, de outras ciências, como também a história, o senhor acabou, e outras tantas, né? O senhor acha, então, que a pós-modernidade e o tecnicismo se namoraram o tempo todo e fizeram os seus conluios? Não, isso afeta a ciência, porque assim como isso ocorreu na história que nós falamos e na pedagogia, isso ocorreu na ciência. E o que nós temos, então, no século XX? Nós temos, por um lado, um incrível progresso em termos tópicos. O especialista, numa coisa bem estreita da ciência, é o que tem sucesso. E a biologia, por exemplo, no século XX, se transformou em biologia molecular. Ficou bem pequenininha. A física foi se concentrar nos últimos elementos atômicos. E a gente falando com um pesquisador hoje de ciências, ele está sempre concentrado numa coisa que está aparentemente ficando cada vez menor. A gente tem medo até que desapareça, porque é o que ocorre na física. Na física, o que eles estão pesquisando, os quarks, a gente não sabe mais direito se o quark existe ou é apenas um cálculo. Uma invenção até? Sim, é um figmento mentis. Isso é o lado pós-moderno da ciência no século XX. A superespecialização do médico, que não sabe mais tratar um paciente. Ele sabe fazer operação da mão esquerda, mas se é da mão direita já foge a competência dele. Isso tudo é o super especialista. E o que a gente vai reparar é que o movimento contrário ocorre também na ciência. Então, por exemplo, o grande especialista em formigas, Edward Wilson, é o homem que vai escrever um livro, Consilience, em que ele mostra que toda a ponta de pesquisa da ciência está conduzindo para padrões iguais. Ele encontra isso na química, na física, na biologia, na astronomia. Então, esses padrões estão apontando para uma única solução, uma única teoria que está no centro disso. E nós vamos encontrar uma coisa muito estranha, é que também a filosofia foi afetada pela corrente, pela pós-moderna. A filosofia no século XX quase morreu, porque como a filosofia em Nietzsche, em Wittgenstein, se transformou em múltiplas perspectivas, em múltiplos sistemas, o filósofo foi deixando de construir sistemas. Então, hoje, se a gente pede qual é a sua visão do mundo, colega filósofo, a maioria dos filósofos não tem a resposta. E se um aluno aqui meu me pergunta qual é a visão do mundo que eu tenho, e citar um livro moderno, eu não posso citar filósofo. Eu vou ter que citar Wilson, que é um especialista em formigas, Richard Dawkins, que é um biólogo de Oxford, McFadden, que é um especialista em biologia celular. Eu tenho que citar Isaac Deutsch, que é um especialista em física. Estes autores estão procurando uma teoria geral do mundo. Nós, filósofos, também estamos fracassando. Não é só o pedagogo, nós também. Professor, então a pós-modernidade não seria apenas, conforme alguns, somente parole, né? Ela tem, como o senhor disse e nos adiantou e explicou, ela tem também a sua faceta toda de características bem marcantes. E não é apenas uma continuidade da modernidade. Não. Ela veio para marcar a época. É uma ruptura. Muito bem. Professor Cirne Lima, nós queremos agradecer a sua participação nesse nosso programa Via Láctea, as suas preciosas explicações sobre a modernidade vezes pós-modernidade. Eu é que agradeço. Muito obrigado. O Via Láctea fica por aqui e até a semana que vem.
tchau.